noite, Manu. Paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus. Eu já vou dar início aqui, enquanto a gente aguarda o restante das meninas entrarem. E como a gente sempre tem o costume de fazer aqui, vamos começar com uma oração, amém? Querido Deus e Pai, nós somos gratos, Deus, por esse dia. Somos gratos, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Obrigada, Deus, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Deus, pela tua provisão, pela tua misericórdia, pelos teus livramentos, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite reunidas para compartilhar, Deus, da tua palavra. Porque nós estamos aqui sempre, Pai, é por causa do Senhor. É para falar daquilo que o Senhor fez, das coisas que o Senhor faz e daquilo que o Senhor ainda irá fazer. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga, Deus, as tuas filhas, que a presença do Senhor seja real, Deus, em cada lar, em cada casa, que o Senhor possa visitar neste momento, Pai, cada lar, Deus, que o Senhor possa enviar os teus anjos, Deus, para estar guardando, livrando, protegendo a vida de cada uma das tuas filhas. Deus, que a palavra do Senhor, ela possa penetrar, Deus, em cada coração nessa noite, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, ela é como a espada de dois gumes, meu Pai, e ela penetra na divisão da alma e do espírito, Deus, trazendo, Deus, aquilo que o Senhor deseja revelar ao seu povo. Então, Pai, eu creio, Deus, que o Senhor nessa noite vai revelar algo novo para o nosso conhecimento, para que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento que há em Ti, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, que nós estejamos sensíveis, meu Pai, para ouvir a Tua voz a falar conosco. Espírito Santo, usa a minha vida, Pai, para a Tua glória, que o Senhor cresça e que eu diminua, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda a adoração seja para Ti, Pai, porque eu, sem o Senhor, eu não sou nada, Pai. Então eu te peço, fala conosco, Deus, mais uma vez nessa noite. Visita, Senhor, cada uma das Tuas filhas, fortalece, derrama sobre elas a Tua graça e repreenda, Senhor, todo mal que tente, Senhor, nos impedir de ouvir a Tua palavra, Deus, seja repreendido, caia por terra no nome de Jesus, e que o Senhor nos revista com a armadura do Senhor, estejamos blindadas pelo Teu precioso sangue, Pai. Eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, Manu, isso aí, vai compartilhando aí com as suas amigas, né? Para que quanto mais mulheres ouvirem da palavra do Senhor, melhor. Amém? Então, hoje eu gostaria de falar a respeito de o tema, né, da live nessa noite é: nós temos livre acesso a Deus. E eu queria poder explicar aqui a respeito disso, né? Sobre o fato de que quando Jesus morreu ali na cruz, imediatamente o véu do templo se rasgou. E eu queria muito poder explicar isso para vocês nessa noite. O porquê? O que representa isso? É porque justamente Jesus estava nos dando livre acesso. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele estava nos dando livre acesso para que nós fôssemos reconciliadas com o Pai. Amém? Então, antes de mais nada, eu queria explicar aqui para vocês o que é sacerdote. O que significa sacerdócio na Bíblia. Sacerdote são aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, né? E naquele tempo, especificamente ali no Velho Testamento, foram aqueles que levavam o povo a ter um contato com Deus. São aqueles que eram responsáveis de levar os sacrifícios, as ofertas do povo, né? Como ali uma representação de um pedido de perdão pelos pecados, né? Então, esses sacerdotes, eles eram representantes de Deus na terra.
porque as pessoas não tinham aquele livre acesso, né? Eles levavam até o sacerdote e o sacerdote tinha um tabernáculo ali, uma tenda sagrada onde ele entrava para ter contato com Deus, né? Levar ali o seu sacrifício, suas ofertas e trazer também ali uma resposta. Ele levava aquilo para oferecer ali para Deus e ele voltava ali com uma resposta, com uma direção, com uma orientação do Senhor. Então esse era o papel do sacerdote. Era aquele que tinha conexão com Deus. Isso aí, Elaine, muito bem. Glória a Deus. Era aquele que tinha conexão com Deus. A gente está falando aqui a respeito de... O tema da live de hoje é sobre nós termos livre acesso a Deus. Eu estou explicando aqui o que significa sacerdote. O sacerdote é aquele que tem conexão com Deus, aquele que tinha contato com Deus, que levava as ofertas, o sacrifício do povo até a Deus e que conectava as pessoas a Deus. Então, esse é o significado aí de sacerdote para a gente compreender antes da gente entrar aqui na palavra. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, abra em Êxodo, no capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura aqui do versículo 1 até o 6, que diz assim: o título do texto é Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendo vista o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águas, sobre asas de águia, e vos cheguei a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, amadas, Deus estava ali conversando. Ele chamou Moisés para o Monte Sinai para ter ali um diálogo com Moisés. E a palavra que Deus disse para Moisés foi: depois de ter tirado vocês ali do Egito, eu quero ter um diálogo com o povo. Eu quero me revelar ao povo, porque naquele período Deus se revelava a Moisés. E Moisés era o sacerdote, era aquele que fazia um intermédio entre Deus e os homens. Era ele que tinha um contato com Deus. Deus dava ali as instruções, as orientações, e Moisés levava para o povo. Só que nesse diálogo que Deus teve aqui com Moisés, ele disse: você vai falar para o povo agora que eu quero me revelar a eles no Monte Sinai. Eu quero conversar com todas as pessoas e não apenas mais com vocês. E aí ele diz, no versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então esse foi o desejo do Senhor. Ele queria se relacionar com o povo. E aí, depois que Deus deu essa orientação para que Moisés dissesse ao povo, né, que Deus queria falar com o povo, queria se revelar a eles ali no Monte Sinai, no decorrer dos próximos versículos aqui, tem toda uma orientação daquilo que Deus queria que o povo se preparasse. Durante um período de 3 dias, eles se preparassem, eles se santificassem, porque eles iam ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Amadas, quando eu imagino assim, sabe, essa oportunidade, esse privilégio de poder viver uma coisa dessa, tão sobrenatural, de poder eu me preparar para ouvir a voz de Deus, gente, isso é algo maravilhoso, sabe? E Deus estava ali empolgado, né, para que o povo tivesse essa experiência sobrenatural, essa coisa magnífica de poder ouvir a voz de Deus. E o povo ali se preparou, se purificou durante esse período de 3
3 dias, né? Aí quando, lá no versículo 16 do capítulo 19 mesmo, lá no versículo 16 e 19, eles vão viver essa grande experiência. Aí diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele, em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Então, gente, que experiência mais maravilhosa. Deus desceu ali no Monte Sinai, né? E ali houve uma nuvem de Gente, desculpa, deu uma travada aqui, mas acho que agora voltou, né? Acho que a internet está um pouco fraca. Então, Deus desceu ali no Monte Sinai. Houve ali uma nuvem de glória, uma fumaça ali, né? Fogo. E esse barulho, né, que soava ali da trombeta ia aumentando cada vez mais, e o povo ali, eles deveriam estar ali tremendo, né, de medo, né, de estar vivendo ali aquela experiência tão sobrenatural que eles, enfim, iriam ouvir a voz de Deus. E aí no capítulo 20 de Êxodo é quando Deus começa a falar com o povo. E ali Deus vai falar a respeito dos 10 mandamentos, né? Sobre as leis, né? De tudo aquilo que ele já havia dado para Moisés anteriormente, né? Que já estava registrado nas tábuas. Mas ele ali naquele diálogo com o povo, ele vai falar a respeito dos 10 mandamentos. Então, eles vivem essa experiência ali sobrenatural. Uma coisa maravilhosa que, meu Deus, quanto privilégio seria poder ter uma experiência dessa, né? Ouvir o Senhor e ter ali uma manifestação da glória dele sobre aquele monte, né? Numa fumaça, com fogo, com barulho de trombeta tocando. Gente, que coisa maravilhosa que deve ter sido essa experiência. Meu Deus. Só que aí, lá no capítulo 20 ainda, um pouquinho mais pra frente, a gente vai discorrer um pouquinho aqui na Bíblia. Lá no versículo 18 e 19, o povo vai dizer ali algo para Moisés. E olha só o que eles disseram. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amadas, esse povo sentiu um temor e um tremor tão grande, que isso trouxe um medo, né? Não apenas um temor, porque temor a Deus é uma coisa, medo é outra. Temor é reverência, é respeito ao nosso Deus. Mas eles sentiram medo de ouvir a voz de Deus, e eles ficaram com medo de morrer. Então eles disseram para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então eles temeram tanto o fato de estar ali ouvindo a voz de Deus, e por medo mesmo de morrer na presença de Deus, eles declaram literalmente Moisés como um mediador entre Deus e os homens, né? Como um sacerdote, como eu falei aqui, que era aquele que conectava o homem a Deus. Então as pessoas não tinham livre acesso, tinha que ir até esse mediador, até esse sacerdote, para que ele pudesse levar a Deus. Então, ok. Só que se a gente voltar lá no primeiro versículo que nós lemos, no capítulo 19, versículo 6, está escrito assim, Deus falando com o povo: se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular.
e vós me sereis um reino de sacerdote e nação santa. Então, o que significa esse versículo? Deus estava dizendo ali que ele queria, o desejo de Deus era que houvesse um reino de sacerdote. E não apenas alguns sacerdotes. A vontade de Deus era de que todos, todo homem, toda mulher, toda criança, todo ser humano, toda a humanidade, todos fossem um reino de sacerdotes, para que todos tivessem acesso livre ao Pai. E não simplesmente fizessem como eles estavam ali fazendo aquele pedido para Moisés, por medo, né, de ouvir a voz de Deus e também por achar mais fácil, né? Porque para que eles pudessem ouvir a voz de Deus, eles tiveram que se preparar durante um período de 3 dias, se santificando, se purificando para ouvir a voz de Deus. Então, ao invés de que todos se preparassem diariamente, né, vivendo essa vida de santidade, de pureza, né, de abrir mão das vontades da carne, abrir mão do pecado, era mais fácil levantar uma pessoa, um sacerdote, um mediador que fizesse, né, essa conexão entre eles e Deus. Para eles era muito mais fácil. Então eles temeram ouvir a voz de Deus e eles escolheram abrir mão do privilégio de poder ouvir a voz de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que, meu Deus, que se eu tivesse essa oportunidade, eu queria isso mais do que tudo. Só que eles escolheram abrir mão desse privilégio e manter o sacerdócio de Moisés, deixando ele como mediador entre eles e o povo. E aí, amadas, o que eu quero dizer com tudo isso que eu acabei de falar aqui? Significa que isso é a forma que desde aquele tempo, o povo de Israel, até os dias de hoje, essa é a forma que a gente aprendeu de ser igreja. É muito mais fácil eu virar para Moisés e falar: Moisés, vai lá no monte conversar com Deus e traz o recado para a gente. Moisés, jejua 1 semana, jejua 7 dias, paga um preço, Moisés. Vai lá, ouve a instrução de Deus e volta e traz o recado de Deus para nós. É muito mais fácil. Essa é a forma que a gente aprendeu de ser igreja, de levantar um sacerdote, de levantar um líder espiritual, e ele paga o preço, nós não. Para a gente continuar aqui quietinha, na nossa zona de conforto, eu não preciso me preocupar em me santificar, né, em abrir mão das vontades da carne, do pecado, né, mas colocar ali uma pessoa que vai pagar o preço sozinha, que vai para o monte, que vai orar, que vai jejuar, que vai orar de madrugada e vai ter assim aquela intimidade com Deus. E aí ele vai receber lá toda a instrução de Deus e traz pra gente o recado. Amadas, quantas vezes, eu falo de mim própria, quantas vezes a gente ouviu falar que tinha um profeta, aquele profeta que revela o CPF, que revela, como se diz, o número da identidade, a placa do carro, aquele profeta que vai estar em tal lugar, e a gente corre para lá e junta todo mundo, vão lá para ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Que aquele ali é um homem santo de Deus, aquele ali paga o preço e a gente vai lá para poder ouvir todas as revelações, tudo aquilo que Deus está mostrando para ele, porque ele é aquele que paga o preço, é aquele que vive no secreto com Deus e Deus está revelando para ele. Quantas vezes, amadas, nós agimos dessa forma? Sendo que aqui está bem claro, Deus falando com o povo: eu quero um reino de sacerdotes. Eu não quero apenas levantar um pastor, um profeta, um líder que ora, que jejua mais, que busca, que paga o preço, que vai no monte, que isso e aquilo. Não. A vontade de Deus era de se revelar a toda a humanidade. Era de que todas as pessoas ouvissem a voz do Todo-Poderoso.
E amadas, assim, eu trago para nós aqui uma boa notícia. Esse privilégio ainda está disponível. Ainda está disponível. E Jesus, quando veio nessa terra e morreu ali naquela cruz, se entregando por amor a nós, ele reforçou a vontade do Pai. Porque no momento que Jesus morreu, houve ali um grande terremoto e aquele tabernáculo, aquela tenda sagrada, aquele lugar que apenas os sacerdotes tinham acesso, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Jesus estava ali reforçando: todos vocês são sacerdotes do Senhor. Vocês todos são livres para ter livre acesso ao Pai. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais ficar encontrando um mediador nos pastores, nos profetas, nos líderes. Todos nós temos acesso ao Pai. Uma vez, amadas, que nós decidimos aceitar a Cristo, que nós cremos que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é Salvador, e nós nos rendemos diante da presença dEle, a partir desse momento, nós abrimos a porta do nosso coração para que Ele pudesse vir e fazer morada dentro de nós. Então, quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, Ele, então, a partir daí, Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Então, eu tenho livre acesso, porque eu sou filha. E Ele está dentro de mim. Eu tenho livre acesso para me conectar com Ele em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Porque existem pessoas que ainda ficam presos achando que é só quando vai para a igreja. É só naquela semana que você está orando mais. É só quando eu levantar de madrugada para orar. É só quando eu estiver mais santo, buscando a presença de Deus, pagando preço, é que eu vou ter essa oportunidade. Mas não, amados. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos humilharmos diante da presença do Senhor, Ele está de braços abertos para nos receber, para ouvir a nossa voz, para se relacionar conosco. E nós podemos ouvir não audivelmente, como naquela época, né, que eles tiveram a oportunidade de ouvir mesmo ali uma voz audível mesmo, né? Hoje tem uma ou outra aí que até tem esse tipo de experiência de ouvir uma voz audível. Só que, amadas, existem várias maneiras de nós ouvirmos o Senhor falar conosco. Deus fala conosco por meio da palavra. Ele fala conosco através do nosso espírito. Sabe quando você sente uma vontade de fazer uma determinada coisa e, sabe, é como se você ouvisse baixinho a voz do Espírito Santo dizendo ali no seu ouvido: não faz. Ou então nos alertando a respeito de algo. Sabe quando vem aquela coisa que você acha que é da sua cabeça, sabe? Mas na verdade é o próprio Espírito Santo falando com você. Ele fala conosco através de sonhos, Ele fala conosco através de visões. Ele sim ainda usa os seus profetas, né, os pastores, os líderes. Ele usa também essas pessoas para falar conosco. Então, Ele fala conosco de diversas maneiras, mas Ele fala conosco. Nós precisamos apenas crer que nós temos livre acesso, que a partir do momento que eu aceito a Cristo, que eu abri a porta do meu coração para Ele entrar, fazer morada e habitar dentro de mim, então eu tenho livre acesso. Eu posso me conectar com Ele em qualquer momento. Então, esse é o desejo de Deus para nós, que somos filhos, que aceitamos a Ele um dia, que confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Só que, amadas, muitas das vezes as pessoas querem continuar insistindo em terceirizar o sacerdócio, levantando Moisés, levantando pessoas que vão ter acesso a Deus e que vão lá, que vão pagar o preço, que vão trazer o recado de Deus para nós. E o que acontece quando a gente terceiriza a nossa fé? Olha só, lá em Êxodo, no capítulo 32, olha só o que está escrito. Mas vendo o povo
que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, esse texto aqui de Êxodo 32 está falando a respeito daquele momento que Moisés estava no Monte Sinai. Ele ficou ali durante um período de 40 dias e 40 noites para receber ali instruções do Senhor, onde Deus estava ali revelando para ele várias coisas. E como ele ficou esse período grande ali, o povo começou a achar que Moisés tinha morrido. E no que eles acharam que Moisés havia morrido, eles chegaram até Arão, que era um sacerdote, que era um líder espiritual ali, estava responsável pelo povo na ausência de Moisés. E eles disseram para Arão: faze-nos deuses que vão adiante nós, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ou seja, pode ser que ele morreu. E olha só o que o povo falou aqui com Arão, gente. O homem que nos tirou do Egito. Quem tirou o povo do Egito? Foi Moisés? Foi Deus. Só que eles ainda não tinham entendido ainda o poder de Deus e eles ainda estavam com os olhos dele não no Senhor, mas em Moisés. E eles acreditavam que Moisés, o homem que nos tirou do Egito, eles acreditavam que Moisés tinha tirado o povo do Egito e não que ele havia sido um instrumento do Senhor, mas que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, é que havia tirado aquele povo do Egito. Então, amadas, se o povo estava dando glória para Moisés, como se ele, pelo poder dele, é que tivesse tirado o povo do Egito, então é por isso que eles pedem para fazer um bezerro. Porque vocês acham que eles estavam pedindo, vocês acham que ele estava pedindo Arão para poder fazer um bezerro ali para representar a presença de Deus, para substituir a Deus? Não. Eles estavam pedindo a Arão para fazer ali um bezerro, uma imagem de Deus para substituir o próprio Moisés. Por quê? Porque eles idolatravam o próprio Moisés. Eles não estavam dando glória para Deus, que Deus havia tirado o povo do Egito, que Deus havia aberto o Mar Vermelho, que Deus havia feito tantos sinais e maravilhas, o maná que desceu do céu, foram tantos milagres que o Senhor havia feito, mas eles estavam acreditando tudo isso em Moisés, colocando ele como um ídolo. Então, se Moisés não estava mais ali e eles acreditavam que ele tinha morrido, então eles pediram ele para fazer um Deus, para fazer uma imagem. Por quê? Porque eles precisavam se apegar a alguma coisa. Eles precisavam se apegar a alguma coisa palpável. E, amadas, isso não é diferente nos dias de hoje. Porque quando nós terceirizamos a nossa fé, a gente começa a agir como o povo de Israel. Nós começamos a criar os nossos ídolos a partir dos nossos líderes espirituais. Então, você vê Deus usando um profeta, usando um pastor de uma forma ali tremenda, sobrenatural, e aí as pessoas começam a colocar tudo aquilo, a partir daquilo que fulano fez. Nossa, vocês viram? O pastor tal curou fulano. Nossa, vocês viram? O pastor fez aquilo. Vocês viram o que aquele profeta fez? Não é mais Deus, porque é Deus que faz através da pessoa tal. O poder não está na pessoa, o poder está no nome de Jesus. Nós expulsamos demônios através do nome de Jesus. Nós temos poder para curar outras pessoas através do nome de Jesus. Uma pessoa, ela é liberta, ela é transformada, ela é curada através do nome poderoso de Jesus. E não pelo nome do profeta, do pastor, do líder. É o nome de Jesus que tem todo o poder. E ele, amadas, ele
deseja que nós possamos compreender que o poder está nele e não nas pessoas, para que a gente possa abrir mão de colocar essas pessoas como ídolos na nossa vida. Para que essas pessoas não sejam, sabe, uma forma de eu conseguir me conectar a Deus. Tem pessoas que sabe, que já aceitou Jesus, que serve a Jesus há anos, há muito tempo, mas não se sente digno, não se sente capaz, sabe, de se aproximar de Deus em oração. E aí ela às vezes está com uma pessoa enferma dentro de casa, um filho, ela não se sente com autoridade, né? Que a autoridade está pelo poder do nome de Jesus. Aí ela sempre tem que ir lá e chamar alguém para orar, para expulsar, para orar por cura, para fazer isso, para fazer aquilo, porque ela não acredita que ela também tem livre acesso ao Senhor. Todas nós temos livre acesso ao Senhor. Nós não precisamos ficar levantando ídolos. Amados, eu tenho uma pastora amiga minha. As pessoas sugaram tanto essa pastora que ela chegou até a adoecer. De tanto que as pessoas idolatravam ela, porque Deus usa ela de forma tremenda, sabe? É uma profeta do Senhor, Deus usa ela de forma sobrenatural. Mas as pessoas começaram a idolatrar, começaram a sugar ela, sabe? Querer, como se diz, o tempo todo as pessoas ligavam, fazem uma revelação, né? Eu tô precisando de uma resposta, de uma decisão para ser tomada, você pode falar aí com Deus aí, me dar a resposta agora? Era dessa forma que as pessoas estavam se portando com ela. E ela foi tão sugada que isso começou a abalar ela emocionalmente. E ela chegou a adoecer. Amadas, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Porque nós erramos, se nós fizermos isso, nós erramos duas vezes. Primeiro em idolatrar o homem e não mais a Deus, achar que o poder está nas mãos do homem. E segundo, por ficar usando as pessoas de mediador, sendo que nós podemos ter esse livre acesso a Deus. Então, amadas, essa é a vontade de Deus para nós. Ele deseja que todos nós tenhamos livre acesso a Ele. E não é só quando a gente vai à igreja que a gente pode ter comunhão com Ele. Como eu falei aqui e volto a dizer, nós podemos nos conectar com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer estação. Nós podemos nos conectar com Cristo. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Então Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então se nós queremos ter acesso ao Pai, nós precisamos ir a Cristo em oração, em súplica, né? Nos rendendo diante da presença do Senhor Jesus, para termos acesso ao próprio Deus. Porque Cristo, ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso e é no nome dele que nós poderemos ter acesso ao Pai. É no nome dele que nós temos autoridade para curar. É no nome dele que nós temos autoridade para libertar. Deus nos criou para nos relacionar com ele e tendo esse livre acesso. Então que a partir de hoje, amadas, nós possamos compreender que a gente precisa sim dos nossos líderes, dos nossos pastores, para nos aconselhar, para nos discipular, para nos ajudar, né, para ensinar a palavra de Deus para nós. Tudo isso faz parte, mas nós não precisamos depender deles para ter contato com o Senhor. Porque o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao nosso Deus. Nós podemos ouvir a voz dele falar dentro de nós, no nosso espírito. Como é maravilhoso quando a gente tá, sabe, precisando de uma direção, de uma orientação, e você busca o Senhor em oração
E amadas, Deus, Ele fala conosco. É tremendo como Ele fala conosco. Quantas vezes eu vivi essa experiência. Ele falou comigo através de uma pregação, falou comigo através de um sonho, falou comigo, sabe, por meio da palavra, falou dentro de mim, assim, aquela coisa que você sente. Você sente uma paz do Espírito ali confirmando no seu coração de que é da vontade dele. Ou quando você não sente paz para fazer algo, Ele fala conosco o tempo todo. Mas é necessário que a gente creia. Amém? Amém, amadas? Então, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, para que a gente compreenda que Deus não tem mais sacerdotes, mediadores, a não ser o próprio Jesus. Nós não precisamos depender das pessoas para nos conectar com Deus, para ouvir a voz de Deus. E esse sempre foi o desejo de Deus desde lá como se diz, do princípio, né? Mas quando Jesus veio e Ele se entregou ali na cruz, Ele reforçou isso. Quando o véu do templo se rasgou, para nos mostrar que nós podemos ter livre acesso ao Senhor. Amém? Então não perca essa oportunidade. Esteja em comunhão com o Senhor, se conecte com Ele em qualquer lugar. Aonde você estiver, você pode se conectar com o Senhor. No seu secreto, na igreja, andando pela rua, você pode se conectar com o Senhor. Amém, amadas? Então que nós sejamos esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, para que hoje nós possamos ter essa certeza e nunca mais duvidar de que ninguém precisa que alcançar a perfeição, sabe? E não ter nenhum erro mais, nenhum pecado para falar com Deus, porque caso contrário Ele não vai me ouvir. Não. Todos nós temos essa liberdade de nos achegar a Ele. E se houver tido uma quebra de aliança, né, teve uma recaída e caiu no pecado, se arrependa. A palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se você confessa, se você se arrependeu sinceramente, Deus está ali disponível, com os ouvidos atentos à sua voz para te ouvir. Basta que a gente tenha um coração quebrantado, um coração arrependido. Amém, amadas? Então, eu gostaria agora de adorar ao Senhor com um hino, né? E que fala justamente sobre isso, sobre o fato de nós sermos adoradores e de que nada pode calar a nossa voz. Amém? Então, que você possa meditar na letra deste hino, amém? Que o Espírito Santo fale aqui ao coração de cada uma de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No mais profundo mar, no
perder. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. É o nosso prazer, Jesus. Minha força vem do Senhor, minha força vem dele, aleluia. Nada pode calar o adorador. Eu que sou um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Eu que sou um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Jesus. Nada irá calar a voz de um adorador. Não existem prisões que contenham a voz daquele que adora ao Senhor. Amém, amadas? Então, que nada venha nos calar, que através do conhecimento que nós recebemos nessa noite, nada possa mais te calar. Nem o pecado, nem o fato de achar que de se sentir indigno para estar diante do Senhor. E nem de achar que o pastor, o profeta é santo, é mais perfeito, é mais digno, é melhor do que você. Nada irá te calar. Nada irá te impedir de se achegar diante do Senhor e de fazer com que você se conecte a Ele. Porque você nasceu para ser também um sacerdote do Senhor. Você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa depender de nada e nem de ninguém. Você tem livre acesso a Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar aqui para finalizar. E eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, pelo privilégio de poder estar aqui, Deus, junto com as minhas